Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. É um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Pessoal, hoje eu gostaria então de comentar sobre Batman, A Piada Mortal, filme de 2016 dirigido por Sam Liu, com o roteiro de Brian Azzarello. É um filme então que é uma adaptação direta da graphic novel de 1988 escrita por Alan Moore, do mesmo nome, Batman The Killing Joke. E esse é mais um vídeo, né, dessa série de análises que eu estou fazendo aqui no canal da franquia Batman. Serve tanto para filme de live action quanto filme de animação também, tá? E aí, conforme o tempo for passando, vou adicionando mais filmes também de animação. Pretendo falar sobre o filme Lego do Batman. E aí, para a gente poder então estruturar e enriquecer mais, né, essa série de análises sobre Batman, que é um dos meus personagens favoritos e acredito que de muitos aqui também que estão assistindo a esse vídeo. Pois bem, quem já leu o romance, né, do Alan Moore, né, que foi ilustrada pelo Brian Bolland, né, que são duas mentes criativas, pois ambos acabaram trazendo uma visão única, né, para os personagens centrais, tanto o Batman, né, quanto também para o Coringa. Uma história então que explora essa dicotomia, né, e as semelhanças entre os dois personagens. E aí o que acontece? Como ambos os personagens foram criados, né, têm motivações através de perdas significativas, eles eram essencialmente a mesma pessoa, porém apenas em caminhos muito diferentes. Quem já leu o romance, ao assistir esse filme aqui, pode se sentir um pouco desapontado, pode se sentir decepcionado, pois o filme acaba então tomando alguns rumos diferentes, acaba tomando contornos diferentes. Como a graphic novel é uma história curta, e aí se eles fossem adaptar fielmente cada quadro por quadro, do início ao fim, para o filme aqui, daria uma produção de mais ou menos 40 minutos. Então o que fizeram? O roteirista então ele adicionou 30 minutos, né, de um prólogo bastante estendido inicial com a personagem da Bárbara Gordon, né, apenas para preencher esse tempo de exibição, para fazer então com que o filme tivesse 76 minutos de duração. É claro que eu tenho que fazer um adendo aqui e dizer para vocês o seguinte: nem todo mundo que assistiu ao filme, a essa animação, nem todo mundo que teve interesse em animação teve a oportunidade de ler, né, o romance, né, do Alan Moore. Quem já leu o romance sabe que, embora haja uma grande proximidade, né, da animação para o romance, você percebe ainda diferenças nítidas, tá? E aí, claro que é notável que essa animação aqui ela possui problemas. O desenvolvimento então de uma adaptação cinematográfica, né, desse romance Batman Piada Mortal, ele começou em 2009, porém a produção tinha sido interrompida devido ao baixo desempenho, né, do filme Watchmen. E aí o que acontece? Em 2011 o Mark Hamill expressou interesse em reprisar o papel dele como Coringa na adaptação, e aí isso acabou resultando em uma campanha dos fãs para essa produção. Em 2015, né, o produtor Bruce Timm ele confirmou que um longa-metragem de animação baseada no romance estava em desenvolvimento. E aí, sem contar que esse é o primeiro filme do Batman e o primeiro filme de animação da Warner, né, a receber uma classificação indicativa R, o Rated R, pelo conteúdo violento. Você tem cenas explícitas de violência e sangue aqui. É um filme que, embora seja de animação, é bem sombrio, tenta seguir esse traço sombrio, né, do romance. A trama aproveita alguns flashbacks para poder contar a origem do Coringa, que era um humorista mal-sucedido que acaba precisando entrar no mundo do crime para garantir sustento para sua esposa e seu futuro filho. Durante um assalto, ele acaba caindo num tanque com elementos químicos que o deixam com uma aparência deformada. Para piorar, ele descobre que sua esposa grávida faleceu por um acidente domiciliar com o seu filho. Ao avançar a narrativa no tempo presente, Coringa acaba saindo da prisão e arquiteta um plano para enlouquecer Jim Gordon, mostrando como um dia ruim pode destruir a sanidade de um homem bom, fazendo então com que não haja diferença entre o Coringa e a maioria das pessoas, e isso faz com que Batman então entre em ação para poder salvar Jim Gordon e sua filha Bárbara.
Bom, no romance de Alan Moore, a gente tem, né, uma história, um desenvolvimento em torno do Coringa e da relação dele com o Batman, mostrando um pouco, né, do passado do Coringa e tal. Aqui o filme segue um rumo diferente. Os primeiros 30 minutos acabam focando num prólogo bastante prolongado, um dos prólogos mais prolongados que eu já vi, da Batgirl, né, que não correspondem ao romance original e acaba criando um clima um pouco destoante. Se você pega esse prólogo inicial, né, esse primeiro ato, esses primeiros 30 minutos que mostram a Bárbara, né, a Batgirl, né, mostra um pouco dela ali atuando com o Batman, né, combatendo o crime, mostra ela se aposentando então do combate ao crime com o Batman. E se você for pegar essa cena, ela parece muito deslocada do resto da animação. Então se você for pegar essas duas histórias, a da Bárbara e a do Coringa, parecem histórias totalmente diferentes, que não tem qualquer relação uma com a outra. E isso é um dos pontos baixos do filme, que decepciona não só a maioria dos fãs e quem leu o romance do Alan Moore, mas também me decepcionou um pouco, tá? Claro, né? Como eu falei, se eles fossem adaptar fielmente a história do quadrinho, essa produção aqui duraria no mínimo 40 minutos. Então, essa animação teve que ganhar alguns contornos diferentes, né? E alguns deles são tanto quanto controversos, eu diria. Por exemplo, eles adicionam uma cena em que o Batman tem uma relação sexual com a Bárbara, né? Ou pelo menos é dado a entender isso. E aí tem uma cena específica, né? Quando o Coringa, e claro que aqui eu vou ter que entrar em spoiler, quando o Coringa atira na Bárbara Gordon, né? Ele não só atira e deixa ela tetraplégica, mas isso também abre espaço para algumas interpretações um tanto quanto polêmicas, né? Alguns até alegando que o Coringa pode ter abusado sexualmente da personagem. Então você percebe que a animação ganha alguns contornos, né, controversos, né? E aí você percebe que a estrutura narrativa é bastante prejudicada. Por quê? Porque você não tem personagens desenvolvidos. Por exemplo, a relação entre Bárbara Gordon e Jim Gordon, né, de pai e filha, não é muito bem desenvolvida. E aí quando o Jim Gordon é então sequestrado pelo Coringa, né, e é torturado psicologicamente, é como se essa cena não tivesse tanto peso, justamente pela falta de desenvolvimento do personagem. Isso é nítido. E você tem a cena final, o clímax, né, com o Batman, o Coringa. O que será que o Batman fez? O que será que aconteceu ali? Será que Batman e Coringa chegaram a uma compreensão mútua? Né? O que aconteceu de fato? Você percebe que o final é ambíguo, só que não é tão ambíguo quanto, né, o final ali que você encontra no romance. Se você for ler a graphic novel, você tem um tom mais sombrio, uma ambiguidade um pouco maior, que não é tão explorada aqui na animação, tá? A animação foi exibida nos cinemas, né, no dia 25 de julho de 2016, com uma parceria da Warner com a Phantom Events. E aí a exibição foi um evento de uma única noite, e claro que teve algumas sessões extras devido à alta procura em alguns cinemas selecionados. No Brasil também, na época, lançou em cinemas como o Cinemark, só que a animação originalmente foi planejada para ser lançada diretamente em home video, né? Em 2016, no dia 2 de agosto, foi lançada em DVD e em Blu-ray, só que devido à sua popularidade também acabou sendo lançado simultaneamente nos cinemas e acabou arrecadando um pouco mais de 4 milhões de dólares. Ainda assim, eu acho que o filme peca em algumas coisas, a estrutura narrativa ela é bem fraca. Essa animação pode se dividir então em duas partes, né? O prólogo inicial, a primeira meia hora, né, mostrando ali um pouco da Bárbara, e aí depois o restante é seguindo, né, a adaptação do graphic novel do Alan Moore. Essa animação de 1h16 não está no mesmo nível que Batman: A Máscara do Fantasma, no entanto é uma opção de entretenimento. Para Batman: A Piada Mortal, eu dou uma nota 6. Vou fechando minha análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Esse é mais um vídeo então que vai para a playlist, né, da série de vídeos aí, então da franquia Batman. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.